Oi gente, estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês o que eu aprendi e desenvolvi durante a Next Level Week. A Next Level Week é um evento oferecido pela Rocket Seed. Essa já é a quarta edição e nessa edição eu optei por seguir na trilha Node.js. Bom, o objetivo foi criar um programa para fazer o cálculo NPS. Para quem não sabe, NPS é a sigla de Net Promoter Score. E é uma métrica para medir a satisfação do cliente em relação a uma determinada empresa, com aquela famosa perguntinha: de 0 a 10, quanto você indicaria nossa empresa aos amigos e familiares? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser executar e rodar as minhas migrations. Eu utilizei o TypeORM, que funciona como uma técnica de mapeamento dos objetos relacionais. E o banco de dados utilizado foi o SQLite, por ser uma aplicação com poucas requisições. Então pode ver que na minha pasta de database só tem a minha de teste. Então eu vou dar um yarn TypeORM migration run. Ele vai criar o meu banco de dados aqui. Ok, criou. E deu todos os create tables, insert. Ok, perfeito. Eu vou abrir o meu Beekeeper e vou atualizar. Já selecionei a pasta e o caminho do programa. Tá aqui as tabelas criadas. E pode ver que está vazio. Então, vou começar criando um usuário. E já quero mostrar uma coisa bem legal que eu aprendi. Se eu criar o usuário com o nome Maria Carolina e não preencher nada no e-mail, antes só deixa eu... Ok, rodei o servidor, que senão não vai dar certo. Certo, servidor rodando. Se eu criar esse usuário sem nenhum e-mail, eu utilizei o YUP para poder me ajudar com essas validações. Então eu coloquei que o campo e-mail é obrigatório. Então ele está me retornando exatamente isso. Então se eu crio só um Carol F. Martins 7 com o mesmo programinha, com a mesma ferramenta do YUP, ele vai me retornar que eu preciso criar um e-mail válido. Ele passou nessa validação e não conseguiu enxergar que isso é um e-mail válido. Então, arbotmail.com. Ok, usuário criado, me retornou um ID, o nome, o e-mail e a data de criação. Se eu for lá na minha tabela users, ele está aqui criado. Se eu der um get dos meus users, ele vai me retornar esse usuário que eu acabei de criar. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, mas para criar um anúncio, né? Para criar essa pesquisa de satisfação. Se eu der um get, vai estar vazio. Eu vou criar, já deixei o título e a descrição preenchida. Ó, queremos ouvir sua opinião. De 0 a 10, quanto você recomenda a nossa empresa aos amigos? Ok, criado, ele me retornou um ID, vou até copiar aqui que vai ser importante para poder fazer o cálculo do NPS. Se eu der um show, ok, vai mostrar o que eu acabei de criar. Então agora eu vou mostrar, entrando na parte de fazer o cálculo NPS, para poder fazer esse cálculo eu vou enviar um e-mail para esse usuário que acabou de ser criado. Essa pessoa vai clicar na minha pesquisa de satisfação e depois eu vou fazer o cálculo NPS. Então, se eu mandar aqui na minha requisição de post para enviar um e-mail, eu tenho que colocar, ele me pede o ID do meu anúncio. Então, já coloquei, que foi o mesmo que ele criou aqui. E ele pede o e-mail criado. Então, martin7@hotmail.com. Assim que eu executar, ele vai chamar uma requisição do Node Mailer. O Node Mailer é um módulo do Node para ele poder auxiliar nesse envio de e-mails. Então, eu enviei, demora um pouquinho e vai mostrar no meu console. Aqui, ó, a URL. Então, eu vou abrir. Já puxou, vai puxar todos os dados, ó, Maria Carolina, o nome que eu inseri, queremos ouvir sua opinião. De 0 a 10, quanto você recomenda a nossa empresa aos amigos? Tem um pouco provável, até o 10, que é o muito provável. Sua opinião é importante para nós. Aqui ele colocou no assunto o mesmo do título, enviou para o meu e-mail, o e-mail que eu inseri. Se eu criar outro e-mail, ele vai enviar aqui nos usuários, ele vai enviar para esse e-mail que eu inseri. Isso tudo depende do parâmetro que eu passei no send e-mail. Ok, então eu vou dar uma notinha, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esse template,
Para poder fazer esse template, eu utilizei o Handlebars. Ele permite fazer essa modelagem de mensagem, de envio de e-mail, com HTML e CSS. Eu sei que eu estou no back-end, eu sei que estou trabalhando com Node, mas ele me permite. Então, eu achei bem interessante essa ferramenta. Então, antes de eu dar uma nota, eu também quero mostrar aqui que o valor está vazio, porque esse usuário que eu enviei o e-mail, ele ainda não fez essa votação. Então, esse valor está vazio. E assim que eu clicar, ele já altera na tabela o valor para 9. Vou atualizar essa tabela, alterou o valor. E agora, para poder fazer o cálculo, eu tenho que passar o parâmetro do anúncio, só para ele saber de qual que ele tem que fazer o cálculo. E ele vai me retornar se eu fui uma pessoa que fiz se eu promovi essa empresa, o total de respostas e o percentual de NPS. Então eu vou criar outro usuário rapidinho. Vou criar o usuário da minha mãe. Ok, criei o usuário, vou copiar o e-mail para enviar. Vou pegar o endereço de e-mail. Ok, Helena, o e-mail que eu acabei de criar. Antes, vou só atualizar novamente. Olha, o valor ainda está nulo. Então, eu vou dar uma avaliação. Agora, eu não vou dar uma avaliação alta. Eu vou dar de pouco provável. Vou dar de 1. Alterou o valor. Deixa eu atualizar a tabela. Ok, 1. Vou chamar o cálculo de NPS novamente. Então, ele já caiu. O cálculo, ó, total de respostas foram 2, está 0% NPS. O cálculo ele é feito da seguinte forma. Eu pego o número de promotores menos o número de detratores e divido pelo total de respostas e multiplico por 100 para poder fazer o percentual. É claro, eu não sei essa fórmula de cabeça, eu peguei no site, ele mostra o detalhamento, ele fala que se a pessoa tá de 0 até 6, ela entra no grupo de detratores, 7 e 8 passivos, 9 e 10 promotores, e logo abaixo já mostra a fórmula. O número de promotores menos o número de detratores, dividido pelo número de respondentes, multiplicado por 100. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Já fiz a validação, se ele volta de 0 a 6, ele entra como detrator, passivo, 7 e 8. Aqui eu até coloquei a fórmula certinha. E é isso. Eu coloquei no link no GitHub esse projetinho, vou postar junto com esse vídeo no LinkedIn. Esse foi o meu projeto, espero que tenham gostado. E se um dia alguém precisar fazer cálculo NPS, espero que eu possa ajudar. Muito obrigada se você assistiu até aqui.